Resumo da semana. Bom, vamos saber a partir de agora quais são os principais temas que os deputados debateram na Câmara e votaram ao longo destes últimos dias. E para falar sobre isso, a gente vai receber a editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo. Oi, Ana, tudo bom? Oi, Ana, você está sem microfone. Agora Pronto. sim, Márcio Aquilissardi, tudo bom? Exatamente. Tudo bem, está todo mundo ansioso para ouvir você? Liga logo esse microfone aí. Bom, então o plenário da Câmara votou em primeiro lugar essa proposta que legaliza os jogos de azar no Brasil, incluindo cassino, jogo do bicho, bingo. Como é que foi a discussão e a votação dessa matéria, Ana? Pois é, Márcio, essa é uma questão que vem sendo discutida aqui na Câmara, no Congresso, assim, há 30 anos, pelo menos, que a gente tem projetos tratando desse assunto aqui na Câmara. E é exatamente isso que você falou, essa proposta, ela legaliza o que a gente costuma chamar de jogos de azar. Para alguns pode ser até de sorte, né, Márcio? Mas a gente chama, assim, no comum, né, dos jogos de azar. E ela legaliza exatamente os jogos nos cassinos, nos bingos, videobingos, jogos online, jogo do bicho, corrida de cavalo. E o que essa proposta que foi discutida durante vários anos, como eu digo, aqui na Câmara, mas que nessa semana especificamente foram 2 dias de debates e votação sobre esse projeto. O que ele prevê, por exemplo? Ele prevê que no caso do cassino, vai poder ser vão poder ser instalados até 3 cassinos por estado, dependendo do tamanho da população. Então, por exemplo, estados com até 15 milhões de habitantes poderão ter um cassino, estados com entre 15 e 25 milhões de habitantes, 2 cassinos. E se o estado tiver ali mais que 25 milhões de habitantes, então vão poder ser 3 cassinos. Esses cassinos, a licença deles vai ser concedida após um leilão público, um leilão que vai ser organizado pelo Ministério da Economia. A empresa, para poder participar desse leilão, tem que ter um capital mínimo de 100 milhões de reais. E toda essa atividade vai ser fiscalizada, então, pelo Ministério da Economia, assim como os outros tipos de jogos que também são legalizados a partir dessa proposta. Por exemplo, no caso dos bingos, vai poder ter um estabelecimento de bingo a cada 150 mil habitantes no município, né, por município. No caso do jogo do bicho, uma licença para a empresa a cada grupo de 700 mil habitantes. Os estabelecimentos de corridas de cavalo também vão poder explorar bingo e videobingo. Bom, além disso, além de poder legalizar esses jogos, Márcio, essa proposta também ela estabelece ali a questão da cobrança de taxas, estabelece também alguns tipos penais a partir do mau uso ali de crimes relacionados a esses jogos. Ela também prevê a criação de um cadastro de pessoas que eventualmente estejam viciadas nesses jogos e com isso essas pessoas que forem inseridas, né, nesse cadastro, elas não vão poder mais entrar nesses estabelecimentos. Também a gente tem também está nessa proposta, que foi relatada pelo deputado Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, a criação de que ele chamou ali na proposta de CID Jogos, que vai ter uma alíquota de 17% para as empresas, esses 17% cobrados em cima de 20% do faturamento, já que 80% vão ser destinados, então, aos prêmios. E essa CID Jogos, ela vai para diversas áreas, inclusive isso foi uma grande discussão em plenário, para onde queria esse dinheiro arrecadado com os jogos. Então, vão para áreas como tratamento de pessoas viciadas em jogos, para a Embratur, para o Fundo Nacional de Segurança Pública, para os fundos de participação dos estados e municípios, para ações de proteção animal. Agora, como eu disse, né, Márcio, uma proposta que vem sendo discutida há 30 anos, claro que ela não estava isenta de polêmicas, e isso ficou muito claro em plenário, por isso 2 dias de discussão somente nessa semana. A gente teve tanto de um lado como, por exemplo, os argumentos do relator Felipe Carreiras e de outros, que a legalização dos jogos ela é importante para combater o crime organizado, para gerar receitas para os estados, os municípios e o próprio governo federal, e que seria, então, uma receita importante, e citando também que já há brasileiros que jogam em sites de jogos online, e que aí isso seria uma questão de legalizar algo que já tem acontecido. A gente sabe do jogo do bicho, que tem em várias cidades do país de maneira que não, né, não legalizada, e que por isso seria uma forma, então, de você conseguir receita com algo que já seria uma realidade. Por outro lado, a gente teve deputados contrários, colocando que não seria
nesse momento, o caso de você regularizar jogos, que você deveria fazer um incentivo ao desenvolvimento regional, que o argumento de que, por exemplo, a legalização dos cassinos pode trazer um incentivo ao turismo no país também não seria por aí, né? Por exemplo, parlamentares colocando que se você, por um lado, incentiva o cassino, você tem um uso menor ali dos turistas nos restaurantes, nos cinemas, nos teatros das cidades onde estão localizados esses hotéis cassino. Enfim, a gente teve argumentos de todos os tipos em plenário, mas, no fim das contas, então, a maioria dos deputados entendeu que sim, era possível legalizar os jogos de aposta no país. E essa proposta, Márcio, ainda tem que ir para o Senado. Bom, também foram votadas duas outras matérias que tiveram também uma certa polêmica, mas um pouco menor, relacionadas à cultura, né? A Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc II. Do que trata cada uma delas, Ana? Márcio, era uma discussão que vinha acontecendo, assim, porque havia algumas, tanto na Lei Paulo Gustavo quanto na Lei Aldir Blanc II, uma certa resistência ali, em princípio, pela base governista, por conta dos recursos que vão ser destinados a essa área. Mas, no fim, houve a possibilidade de um acordo entre a maioria das bancadas e as duas propostas foram aprovadas ali pela maioria dos deputados. A Lei Paulo Gustavo II, a Lei Paulo Gustavo II, não, a Lei Paulo Gustavo, ela vem do Senado, foi uma proposta que veio do Senado, em homenagem, inclusive, ao ator Paulo Gustavo, que infelizmente faleceu por conta da Covid-19, e essa lei, ela prevê, então, um incentivo ali de 3,8 bilhões de reais nesse ano, né, quando ela for aprovada definitivamente, para o setor de audiovisual, para que o governo federal transfira a estados e municípios esses recursos para incentivo, então, a produção audiovisual. Depois de um acordo com a base governista, a Lei Paulo Gustavo foi aprovada pelos deputados, prevendo, entre outras questões também, que a Secretaria de Cultura, né, do governo federal, ela vai ser a responsável por definir as prioridades de aplicação desses recursos. Além da Lei Paulo Gustavo, também foi votada pelos deputados a proposta da Lei Aldir Blanc II. Essa ela prevê cerca de 3 bilhões de reais por ano, também na forma de transferência a estados e municípios, para incentivo a manifestações culturais. E a Lei Aldir Blanc II, ela vem como um incentivo permanente, perene ali na cultura. A estimativa no primeiro ano é de 3 bilhões de reais, mas depois esses valores seriam atualizados pelo crescimento da economia. E aí, como um incentivo, um fomento à cultura mais permanente. Vários deputados lembrando em plenário que o setor cultural foi um dos mais afetados pela pandemia de Covid-19, né, um dos primeiros a fechar e um dos que agora ainda tem dificuldade para abrir ou abre com restrições, e porque por isso é muito importante esse incentivo às manifestações culturais do país. Então, são cerca de 7 bilhões de reais, né, juntando aí as duas propostas, para o setor cultural nesse ano. De toda forma, a Lei Paulo Gustavo, apesar de já ter vindo do Senado, como ela teve modificação na Câmara, ela volta para uma nova análise pelos senadores, e no caso da Lei Aldir Blanc II, que é uma proposta aqui de deputados, ela também vai para uma avaliação dos senadores. Bom, e da questão cultural a gente vai para a economia, não é, Ana? Teve outras duas matérias relacionadas ao tema. Uma que transfere os terrenos de marinha, os chamados terrenos de marinha, para estados, municípios ou aos seus ocupantes atuais, e outra matéria que também, uma medida provisória, que altera a taxa dos mercados de títulos e valores mobiliários. Com essas matérias aí, houve um pouco mais de consenso? Sempre tem discussão em plenário, né, Márcia? A gente sabe que, até porque são assuntos complexos, a gente sempre tem bastante debate em plenário. Mas, por exemplo, principalmente nessa questão da proposta de emenda à Constituição, que mexe com os terrenos de marinha, houve muito debate. Em termos gerais, o que prevê essa PEC? Ela transfere, como você mesmo colocou, os chamados terrenos de marinha para estados e municípios, naqueles locais, ocupações urbanas, né, onde já haja ocupação urbana, ou também para os particulares que ocupem essas áreas, né, de terrenos de marinha. Só que no caso dos particulares, pessoas físicas ou jurídicas, elas vão ter que, se elas tiverem interesse em ter a titularidade dessa área, elas vão ter que pagar um valor à União, só que a União, então, vai descontar desse valor que vai ser pago pelos particulares os últimos 5 anos pagos em taxa. Por quê? Porque os terrenos de marinha, e esse foi um dos grandes debates em plenário, os terrenos de marinha, eles
são uma área ali, né, no litoral do país, ao longo de todo o litoral do país, que vem desde a época do Brasil colônia. Como é que eles foram estabelecidos? Foram estabelecidos, primeiro, como uma parte de defesa do litoral brasileiro, então, desde a época, né, do Brasil colônia, ele foi sendo incorporado, então, essa questão dos terrenos de marinha foram passando ano a ano, século a século, no caso, né, pela coroa portuguesa, e depois até recepcionado por legislações já na época do Brasil República, né, Brasil já independente. E hoje em dia, né, são terrenos situados na faixa de 33 metros a partir da linha do pré-mar médio, né, que é a maré cheia, e desde a marca ali de 1831. E quem ocupa essas áreas dos terrenos de marinha, por exemplo, tem que pagar anualmente para a União 0,6% do valor do imóvel, e se vende a possibilidade de uso dessa área, ainda tem que pagar o chamado laudêmio, que foi um termo muito discutido essa semana, quando da votação dessa PEC dos terrenos de marinha. Então, se por um lado a maioria dos parlamentares ali favorável à questão de que essas taxas não fazem mais sentido, né, o pagamento dessas taxas não faz mais sentido, até muitos falaram em anacronismo no pagamento dessas taxas, por outro, como há essa possibilidade de transferência, né, da União dessas áreas ali no litoral para estados, municípios e mesmo particulares, houve ali parlamentares contrários à PEC no sentido de uma preocupação principalmente ambiental e de que, eventualmente, esses terrenos de marinha, no momento dessa transferência, acabem também se tornando alvo de especulação imobiliária. O relator, o deputado Alceu Moreira, do MDB do Rio Grande do Sul, rebateu essas questões, colocou que são áreas que já vêm ocupadas e que não tem mais como, de fato, já é uma ocupação consolidada, a União não vai mais, digamos, tomar essa área, né? Ele ressaltou também que, no caso de imóveis ali, de habitações de interesse social, a transferência da titularidade vai ser feita gratuitamente, então ele citou, por exemplo, o caso das vilas de pescadores, que nesse caso, então, não vai ser cobrada, né, o terreno. A União, ela teria, a partir da aprovação, a partir da promulgação dessa emenda constitucional, 2 anos para efetivar essas transferências, e que estados e municípios que ainda no futuro requisitem essas áreas que eventualmente não estavam ocupadas quando dessa transferência, mas que apresentem ali um plano de ampliação da cidade, baseado no Estatuto das Cidades, isso também pode ainda no futuro ser possível, essa transferência de terrenos de marinha hoje não ocupados, mas que com esse planejamento que a União possa transferir para estados e municípios. Como eu disse, houve esses questionamentos sobre especulação imobiliária, sobre uma possibilidade de infração de regras ambientais, mas a maioria dos deputados entendeu que não havia mais sentido, então, na cobrança dessas taxas e que no momento que você transfere para quem de fato já ocupa essa área há um tempo, há até uma possibilidade de um melhor cuidado dessa área. Esse foi o argumento aí principal que venceu no plenário. Essa proposta de emenda à Constituição, Márcio, ela ainda tem que passar pela avaliação dos senadores, essa dos terrenos de marinha. Como você disse, outra proposta aprovada na área da econômica, né, foi essa medida provisória 1072, que ela mexe ali com as taxas de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários, que é cobrado hoje pela Comissão de Valores Mobiliários. Em termos gerais, o que ela faz? Ela aumenta a taxação das grandes empresas que atuam nesse mercado, por outro lado, ela diminui a dos pequenos investidores. E o relator dessa proposta, o deputado Neucemar Fraga, do PSD do Espírito Santo, citou muito essa questão no plenário, de um incentivo aos pequenos, que mais agentes aí possam atuar nesse mercado de valores mobiliários, de investimentos, de venda de títulos, com essa possibilidade de redução de taxas. Então, por exemplo, um exemplo aqui, as taxas cobradas pela CVM de acordo com essa medida vão variar de acordo, então, com o volume e o tamanho do operador. Então, por exemplo, elas podem chegar a R$600 mil para carteiras de título com volume superior a 20 bilhões de reais por investidores estrangeiros, operadores que comercializem aí mais de 1,3 bilhão de reais. Por outro lado, os assessores de investimentos ou plataformas eletrônicas que operem valores a partir de 50 mil reais vão pagar taxas aproximadas de 550 reais por ano. Por isso, né, startups e pequenos, essa é a expectativa de que você tendo esse ajuste nessas taxas cobradas pela CVM, nesse mercado de venda de títulos e de valores, negociação de valores mobiliários, que possa, então, incentivar mais agentes atuando, mais concorrência, que isso, no fim das contas, beneficie também o investidor. Essa medida provisória, Márcio, também ainda precisa ir para o Senado.
E da economia a gente parte para a saúde, porque também foi aprovado pelos deputados o projeto que autoriza o Sistema Único de Saúde a aplicar remédios com indicação diferente do que a Anvisa recomenda. O que significa isso na prática, Ana? Então, Márcio, essa foi uma proposta que já tinha sido aprovada a primeira parte dela no ano passado e agora os deputados apenas concluíram a votação desse projeto. Ele permite, então, isso que você falou, ele permite que o SUS, o Sistema Único de Saúde, ele faça a aquisição e o uso de medicamentos sem a aprovação da Anvisa, mas desde que esse medicamento ele tenha sido recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS. Os deputados, a maioria foi favorável ao projeto e o argumento foi qual? Qual que foi a justificativa? Que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, se ela aprova o uso, então, de um medicamento ainda sem a aprovação da Anvisa, ela permite que o SUS acelere, por exemplo, a incorporação de novas tecnologias, novos medicamentos para tratamento no Sistema Único de Saúde, e alegando ali que, às vezes, esses processos levam um tempo ali na Anvisa, e, por isso, como há uma avaliação dessa comissão, que tem técnicos, tem médicos, isso poderia ser, então, utilizado pelo SUS. Os parlamentares que foram contrários a essa proposta alegaram o seguinte, que tudo bem, você tem essa avaliação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, mas, por outro lado, sem o aval da Anvisa, isso poderia levar, por exemplo, ao uso de medicamentos sem comprovação, para uso sem comprovação pela Anvisa, isso poderia gerar um risco. Houve deputados, inclusive, que citaram em plenário o uso, por exemplo, da cloroquina aí para o tratamento da Covid-19, se isso não poderia, por exemplo, incentivar esse tipo de uso. Enfim, no geral, o que prevaleceu foi que a comissão ela é formada por profissionais comprometidos e que eles, tendo ali a indicação de uso, a segurança na indicação desse uso, mesmo que a Anvisa ainda não tenha dado essa autorização. Esse projeto, como eu disse, teve a votação concluída, ele já tinha sido também votado pelos senadores e agora ele vai à sanção presidencial. Bom, muito bem, entre tantos outros assuntos, esses foram os principais que os deputados deliberaram e votaram ao longo dessa semana na Câmara dos Deputados, trazidos todos, mais uma vez, pela jornalista Ana Raquel Macedo. Ana, mais uma vez, obrigado e a gente se encontra na próxima semana. Um abraço. Obrigada, Márcio. Um excelente feriado para quem escuta a gente aqui hoje ao vivo, mas também aí ao longo do fim de semana, enfim, no podcast do resumo da semana. E eu lembro, Márcio, que a gente também tem o resumo da semana aqui transmitido por rádios parceiras, como, por exemplo, a Rádio Alternativa FM de Divinópolis, Minas Gerais. Um excelente, então, fim de semana a todos, um bom feriado. Divinópolis, terra do Guarani de Divinópolis, Ana Raquel Macedo, e a gente sempre agradece a todas essas rádios parceiras que estão conosco. Obrigado, Ana. Até mais, Márcio.